Olá, tudo bem? Quem é o pai da fé dos religiosos? É isso mesmo. Quem é o pai da fé dos religiosos? É Abraão? É Jesus de Nazaré? É Cristo? É Adão? É Moisés? Quem é o pai da fé dos religiosos? Eu te convido a ler João, capítulo 8, do versículo 38 em diante. João 8, 38 em diante. Veja se tem alguma semelhança nos religiosos que estão por aí, praticando dízimo, praticando a Páscoa judaica, que eles usam como Santa Ceia, praticando orações, buscando Deus em templo, praticando a lei da purificação, que é o tal do batismo nas águas. Veja quem eles estão seguindo, quem eles estão sendo, por quem eles estão sendo instruídos. João 8, 38. Jesus disse, está até em vermelho aqui, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, Cristo. Vocês, ele estava falando para os fariseus, para os seguidores de Moisés, vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Mas os judeus, os hebreus, os israelitas, eles ouviram a respeito de Deus através de quem? De Abraão? Abraão que não, porque a lei veio 420 anos depois de Abraão. Então, Jesus estava claramente falando que o pai deles da fé era Moisés. Não era o mesmo Deus de Jesus de Nazaré, não era o mesmo Cristo. O Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus do amor, da misericórdia, o Deus da graça, o Deus da compaixão, não era o mesmo. Por quê? O Deus que Moisés apresentou era um Deus que matava, era um Deus que escravizava, era um Deus que condenava, era um Deus que oprimia, era um Deus que colocava os judeus em uma sinuca de bico, era um Deus que escravizava, era um Deus que colocava um jugo e um fardo pesado sobre os ombros dos seus seguidores. Então Jesus disse, eu falo das coisas que vi de meu Pai. Vocês, fariseus, vocês, seguidores de Moisés, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então, religioso, preste muito bem atenção. Você tem um pai da fé, Moisés, que não existe mais. Todos esses preceitos, todas essas mandingas, todos esses rituais, todos esses cerimoniais que você pratica dentro dessa chamada igreja, você está fazendo algo que Jesus disse que os judeus, seguidores de Moisés, tinham ouvido do pai deles, que era Moisés, que era o legalista, que criou, sabe lá quantas leis, o total são 613. Mas eu mesmo acredito que Deus deu apenas 2 leis para Moisés, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. As outras leis, sabe lá quem deu. Eu creio que foi Moisés, Arão, Miriam, os 12 patriarcas ali, eles que inventaram aqueles montes de preceitos para escravizar, para condenar as pessoas. Versículo 39. Então lhe disseram, os judeus disseram a Jesus, nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. 40. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Mas agora vocês estão querendo me matar. Quem queria matar Jesus? Os judeus, seguidores de Moisés. A mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso, quer dizer, Abraão não quis matar o justo. Tem até a história de Melquisedeque, né? Que era o rei de Salém, era alguém, uma figura como se fosse de Jesus, alguma coisa assim. Então, no versículo 41, vocês fazem as obras do pai de vocês. Olha aqui,
vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Olha aqui, ó. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Quem é que ele estava falando? Quem era o pai deles aqui? O pai da fé deles. E quem era o pai da fé dos judeus, dos seguidores de Moisés? Era Moisés. As leis de Moisés que instruía, que ensinava, as leis de Moisés que era assim, como que eu posso dizer, o norte para os seguidores, os legalistas. E eles responderam a Jesus, nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Versículo 42, Jesus disse, se Deus fosse, de fato, o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. 43, por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. E no versículo 44, que eu vou encerrar, vocês são do diabo, que é o pai de vocês. O que significa a palavra diabo? Acusador, opositor, adversário. O que é que as leis de Moisés faziam e fizeram? Acusavam, eram os opositores da doutrina que Jesus veio trazer, eram os acusadores, eram os adversários. Então, quando fala vocês são do diabo, vocês são de Moisés. Vocês são filhos das leis de Moisés, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Alguém aqui pegou esse versículo, deu aquela acrescentadinha, puxou lá para o início, mas tudo isso Moisés fez. Tudo isso Moisés matou, Moisés mentiu, Moisés traiu. Tudo isso Moisés fez e fez muitas coisas mais. Então, para encerrar, quem é o pai da fé de todo religioso? Moisés. Você não é um dizimista? Dízimo não foi dado pela lei de Moisés? Você não pratica a oferta? Não foi dado? Você não pratica a lei da purificação, que é o batismo? Não é a lei de Moisés? Você não busca Deus em templo? Lei de Moisés? Você não busca Deus em monte? Você não faz oração? Você não faz jejum? Você não se unge com óleo? Você não fica idolatrando o pregador? Você não vai em um local que tem altar? Você não vai em um local que além do altar tem um púlpito em cima? Tudo coisas de Moisés. Então, o pai da fé de todo religioso é Moisés. Goste você ou não. Quando você reconhecer, quando você entender qual o significado de evangelho eterno, de Apocalipse 14, 6, de Apocalipse capítulo 11, 15, de Apocalipse 21, versículo do 1 ao 6, então você começará a viver o reino de Cristo. Aí sim, você vai falar, eu não tenho mais nenhuma ligação com o pai dos judeus, eu não tenho mais nenhuma ligação com o pai da fé dos religiosos, dos católicos, dos protestantes, dos pentecostais, nada disso, tá bom? Deixo com você essa pequena e humilde mensagem, e se foi útil, eu peço gentilmente que você venha curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito que habita em nosso coração permitir. Tchau, tchau.